Você já ouviu falar em gestão de facilities? Mas, afinal de contas, o que é facilities? O que são facilities? Como fazer a gestão disso? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o engenheiro David Souza, sou professor e consultor aqui na Modular Cursos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a gestão de facilities. Mas para isso vamos começar do começo. O que são facilities? Facility vem de um termo em inglês que significa facilidade? É isso mesmo? Sim, exatamente, vem de facilidade. Então os facilities são todas as instalações, toda a infraestrutura necessária que vai dar suporte de forma a facilitar todas as atividades e toda a operação, de uma empresa. Então o objetivo de facilities é realmente facilitar e otimizar as atividades e o trabalho realizado dentro de uma organização. E se o objetivo é trabalhar essa otimização e essa facilitação do trabalho para que ele possa ser melhor, logo, o grande objetivo de facilities é tornar a empresa mais competitiva. Usar a infraestrutura da empresa para que ela consiga produzir mais e melhor, e isso torne ela mais competitiva no mercado. A Associação Brasileira de Facilities, a ABRAFAC, ela define facilities da seguinte forma: atividade de administração e gerenciamento de serviços e atividades de infraestrutura destinados a suportar a atividade fim de uma organização. Então, a gestão de facilities é toda essa parte que envolve o gerenciamento dessa infraestrutura para a organização. É por isso que geralmente quando a gente fala de facilities e é normalmente traduzido, por exemplo, como instalações. Raramente a gente usa no português infraestrutura de uma empresa. Nós vamos falar sobre as instalações de uma empresa, sobre toda a parte dos escritórios, sobre um galpão, sobre uma planta industrial, sobre pátio, sobre os acessos, sobre jardins, sobre a parte de refeitório, de alimentação, de descanso dos funcionários, área de treinamento, toda a parte de armazenamento e logística. Tudo isso junto vai envolver os facilities de uma empresa. Por isso que é muito comum nós utilizarmos o termo de gestão de instalações, gestão de espaços e serviços, gestão de utilidades, ou por fim, até mesmo a própria palavra em inglês, como gestão de facilities ou gerenciamento de facilities. Mas o que envolve as instalações ou o que compõe esses facilities? Basicamente, nós vamos falar aqui de três sistemas, que é a parte predial, que é a edificação em si, que é o prédio com as paredes, vigas, telhados. Nós temos também a parte industrial, que é da planta industrial, são as máquinas, os equipamentos, tudo que está lá dentro de uma linha de produção, trabalhando, processando necessariamente lá a matéria-prima, fazendo processos industriais naquela matéria-prima para que tenha uma entrada nessa minha planta industrial, ela sofra os processos, isso gere valor ao meu produto e tenha depois um output, ou seja, uma saída que é o produto que vai ser comercializado, por exemplo. Então, tem toda essa parte interna dentro de uma estrutura predial, por exemplo, composta por esses equipamentos, e aí vão ter linhas de produção, células de produção, agrupamentos, várias formas de produzir, vários estoques intermediários, WIPs e assim sucessivamente, onde ali vai ter toda a minha planta industrial. E por último nós vamos ter a parte de infraestrutura, que são as instalações, como por exemplo a parte elétrica. Então a gente vai precisar que essa empresa, essa instalação, toda essa estrutura, ela tenha energia. Então vai ter toda a parte do padrão de entrada, da rede de concessionária, como distribuir essa energia para toda a empresa, a parte hidráulica, a parte de saneamento, vamos ter toda a parte também de segurança biológica, quando a gente está falando, por exemplo, de hospitais e de clínicas, vamos ter toda a parte de refrigeração dos ar-condicionados, acessos e controles, segurança, o sistema de anti-incêndio. Então, como você pode ver, é muita coisa para ser gerenciado. Por isso que geralmente grandes empresas, elas vão dividir a parte de gestão de facilities em duas grandes partes. Primeiro é o que a gente vai chamar de manutenção industrial. E aí na manutenção industrial nós vamos trabalhar lá o PCM, metodologias como o RCM, como a TPM, porque a gente vai estar pensando em fazer a correta gestão das nossas máquinas e equipamentos. Já para a parte de infraestrutura, para a parte predial,
e dessas instalações, nós vamos trabalhar então a manutenção predial. E é interessante que tanto esse lado de manutenção predial quanto a parte de manutenção industrial, nós temos vários cursos e qualificações aqui na Modular. Então dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo para ver se não tem aí um curso de manutenção predial aberto, PCM, RCM, TPM, FIMEA, tudo que você precisa saber aqui, inclusive toda a parte de gestão de custos, SAP, enfim, tem todo um universo de conhecimento e toda uma jornada profissional pronta para que você possa se qualificar. E é claro que quando você domina a manutenção predial e a manutenção industrial, você também vai estar qualificado para entender toda essa parte de gestão de facilities. Então, como vocês perceberam, quando a gente fala de gestão de facilities, nós estamos englobando muitas coisas dentro da empresa. E afinal de contas, o que está envolvido dentro de gestão de facilities? Existem 6 pontos que são fundamentais. Primeiro, a operação. É toda aquela parte, das minhas instalações onde eu vou fazer a operação, o processamento propriamente dito. É o que a gente chama então da nossa planta industrial, onde vão ficar as máquinas, os equipamentos, os estoques, toda a parte operacional ali da minha empresa. Segundo, são os usuários, que podem ser os próprios colaboradores da empresa, fornecedores e terceiros que precisam executar alguma atividade dentro da empresa e também até o cliente propriamente dito. E é tão interessante que a manutenção predial e a gestão de facilities, ela vai cuidar também para que toda essa experiência, tanto do usuário, cliente e fornecedor, que ela seja positiva e que isso até faça parte da marca, da estética da empresa. Terceiro é o setor de manutenção. A manutenção está extremamente envolvida com a gestão de facilities. Afinal, da parte gerencial é a parte de manter. Então nós vamos precisar manter as nossas estruturas funcionando bem, vamos precisar manter máquinas, equipamentos, vamos precisar manter os sistemas elétrico, hidráulico, toda a parte muitas vezes de macro drenagem de um terreno, toda a parte ali do que vai ser feito com a água da chuva, muitas vezes captação de energia solar, captação de energia eólica, segurança, toda a parte de evacuação do prédio, tudo isso deve ser estruturado e deve ser muito bem mantido para que a edificação não tenha nenhum problema a longo prazo. Onde o maior objetivo aqui da manutenção é aumentar a vida útil desse nosso equipamento, dessa nossa instalação, desse nosso prédio, de tudo que tem ali dentro. Então o time de manutenção ele vai trabalhar muito perto com o time de gestão de facilities e por muitas vezes o próprio time de manutenção está debaixo do guarda-chuva, está debaixo do cuidado de um gestor de facilities. 4. Melhorias. Muito de uma empresa vai ser necessário melhorias. Quanto a gente pega aí de processos, por exemplo, de melhoria da infraestrutura elétrica, da iluminação, de novos equipamentos, novos maquinários, toda a parte de mobiliário da empresa muitas vezes precisa ser melhorado e é claro que a gestão de facilities vai ter que cuidar para que tudo isso aconteça da melhor forma possível. 5. Projetos e ampliações. Muitas vezes a gestão de facilities vai ter que ajudar na parte de elaboração de projetos, seja internos ou seja com terceiros e fornecedores, depois cuidar para que esses projetos sejam também executados da melhor forma possível. Mas é muito importante que o gestor de facilities ele tenha essa compreensão, afinal, essas ampliações, esses projetos, essas novas instalações vão mudar a dinâmica do uso de toda a infraestrutura de uma empresa, de todas as instalações de uma empresa. E é preciso que esse profissional entenda como essas mudanças vão afetar os usuários, a manutenção, a performance da empresa e por muitas vezes até mesmo o seu posicionamento e o impacto que isso pode causar no meio ambiente e na sociedade à sua volta. Por isso que um gestor de facility também vai tomar muito cuidado com toda a parte de ESG, para ter uma responsabilidade ambiental e social muito grande. E por último, a gestão de fornecedores. Muitos fornecedores vão ter relacionamento com a nossa estrutura, com a nossa edificação. Desde fornecedores que vão nos fornecer materiais, por exemplo, desde um papel higiênico até o insumo lá para a linha de produção e também fornecedores que nos vão fornecer serviços, como por exemplo, serviço de segurança, serviço de ronda, um serviço de jardinagem e serviços de limpeza. Todos esses fornecedores, eles precisam estar com contratos bem definidos, custos bem definidos e SLA e SLM bem definidos também, para que esses contratos e esses fornecedores não acabem virando problema para um gestor de facilities.
Além disso, quando a gente fala de gestão de facilities, a gente também precisa lembrar do fluxo das ordens de serviço. Tudo dentro da gestão de facilities, principalmente no que se refere à manutenção, ela deve ser feita com base em uma metodologia. Por isso que nós vamos trabalhar então com a solicitação de serviço, identificação das demandas, gerar as ordens de serviço, executar as ordens de serviço e, claro, por último, pegar todos os dados, criar toda uma métrica de todo esse processo para que a gente possa então ter indicadores e KPIs. E é interessante que quando falamos aqui de uma gestão de facilities por meio das ordens de serviço, podemos dividir em dois tipos: a parte de hard services e também a parte de soft services. Hard, de serviços mais difíceis de serem executados, e soft services, de serviços mais fáceis, mais suaves de serem executados. Dentro da parte de hard, nós temos aquecimento, iluminação, saneamento, segurança contra incêndio, ar-condicionado e climatização e também as manutenções preventivas, englobando toda a parte de equipamentos e maquinários. Já a parte de soft services, ou seja, daqueles serviços mais fáceis, mais suaves, são aqueles que vão nos ajudar no funcionamento de toda a nossa instalação. E eles englobam segurança, limpeza, jardinagem e paisagismo, gestão de correspondências e recepção, controles de acesso e fornecedores e também controles de pragas e controle biológico. E a grande vantagem da gestão de facilities é justamente a gente englobar tudo isso aqui que a gente está falando debaixo de uma única gestão. Quando isso está muito pulverizado, muito espalhado, pode acabar que tem muita gente falando com muitos fornecedores, muitos contratos, muitas interferências, muito difícil de alocar recursos e definir centros de custo. Mas quando a gente tem uma gestão de facilities centralizada, toda essa parte pode ser muito impactada e muito mais fácil de ser gerenciada por um único time, uma única equipe que vai então tomar cuidado de tudo isso. E quais são os principais indicadores? Indicadores são métricas, São por meio de dados nós conseguimos transformar isso em métricas. Métricas vão ser expressas em gráficos, gráfico de barra, gráfico de pizza, em porcentagem, em vezes, em quantidades. Para as métricas mais importantes, nós chamamos elas de indicadores-chave de performance, ou os famosos KPIs, ou KPIs. E dentro da gestão de facilities, nós temos alguns indicadores que são muito importantes. Então acompanhe aí comigo. Índice de satisfação do cliente interno e externo, custo por tipo de intervenção, custo por setor, custo por ativos, tempo médio de atendimento, taxa de atendimento, tempo de indisponibilidade, ociosidade de instalações, rotatividade e absenteísmo de pessoas, eficiência de rondas, gastos com insumos de uso e consumo, eficiência e limpeza, uso de água, energia e materiais gerais e o ROI, que é o retorno sobre o investimento. É claro, pessoal, que fazer tudo isso aqui não é fácil. É por isso que é preciso um time qualificado, que seja reconhecido, que tenha autoridade no mercado. E é por isso que nós já qualificamos mais de 10 mil gestores de manutenção, entre eles milhares de gestores de facilities. E você, quer ser autoridade no mercado também? Então dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo e veja tudo que nós oferecemos em soluções nessa área de gestão da manutenção e gestão de facilities, desde treinamentos, mentorias e consultorias. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.